RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, que tal você com Gilmar Santos? Meias elásticas e circulação. Quando usar e quando não pode usar. Eu sou o Gilmar Santos, médico angiologista, e essa é a rádio Coisas da Dina, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. Aí você vai lá no angiologista e já vai falando quando chega. Nem passe meia elástica que eu não vou usar. É difícil de calçar, fica horrível nas minhas pernas e ainda às vezes machuca ali atrás do joelho. Você já ouviu uma história como essa? Já passou por alguma dessas situações? Pois bem, mas por que será que os angiologistas insistem tanto na necessidade de quem tem má circulação venosa usar as famigeradas meias elásticas? Vamos entender primeiro por que é que precisa de receita médica para comprar meias. Bom, as meias elásticas são compressíveis, ou seja, comprimem, apertam a perna. Isso significa que sempre que a pessoa tiver uma contraindicação para que a região seja comprimida, não poderá usar as meias de média e alta compressão. Essa designação de meia, de média e alta é um pouco antiga e hoje já foi substituída. Hoje os médicos já prescrevem as meias pela compressão, ou seja, menor que 20 milímetros de mercúrio, o que antigamente se chamava de suave, entre 20 e 30 milímetros de mercúrio, quando se chamava de média compressão, e entre 30 e 40 milímetros de mercúrio, que antigamente se chamava de alta compressão. E quais as condições mais comuns que você não pode usar as meias que comprimem? São infecção local e doença arterial severa. Ou seja, você tem uma ferida na perna com infecção, você está com a região infeccionada da perna, não pode usar meia. E se você tiver com entupimento das artérias, que é a doença arterial, pacientes que têm doença diabética, então assim, essas pessoas não podem usar a meia elástica de compressão se não tiver uma receita médica. Além disso, diabético que tem a inflamação dos nervos, uma inflamação severa que ele perde a sensibilidade, também não deve usar as meias elásticas, a não ser que tenha uma avaliação muito cautelosa de cada caso. E as indicações? Principal e mais comum é a trombose venosa. Se você tem uma trombose, você deve usar as meias elásticas compressíveis para ajudar na recuperação. Outra e a mais comum é a má circulação venosa, que é o que dá varizes, que dá vasinhos, e que os pacientes que vão fazer longas viagens de carro ou de avião, se tiver má circulação venosa, é importante que use a meia elástica. E também nos casos de atividade física dos pacientes que têm má circulação venosa. Mas, se você não tem um diagnóstico de má circulação venosa e vai fazer uma longa viagem, a meia vai fazer com que você chegue lá muito mais confortável e com menos sensação de peso. E se você faz atividade física regular e está sentindo algum desconforto, existem meias apropriadas para ajudar a melhorar o desconforto, mesmo que você não tenha esse diagnóstico de má circulação venosa. E como é que agem essas meias? Elas têm como papel principal comprimir a panturrilha, a batata da perna, que é o nosso coração periférico. Inclusive, já falamos aqui dela em um outro episódio. Essa compressão melhora a eficiência do bombeamento. Isso significa que a sua panturrilha vai bombear melhor o sangue de volta para o coração. Além disso, ela reduz a pressão dentro das veias, reduzindo assim os sintomas de sensação de peso e cansaço nas pernas e do inchaço. Importante, as meias devem ser colocadas ao acordar pela manhã, antes que a perna esteja inchada, e serem retiradas no final do dia, exceto as meias esportivas. Essa você pode colocar na hora do seu treino e tirar depois. Mas tem uma dúvida muito comum: precisa colocar as pernas para cima para calçar as meias? A resposta é: depende. Se você tem veias calibrosas, que quando você acorda andou um pouquinho já está tudo dilatado, o ideal é que ao colocar as meias você já bote as pernas para cima um pouco para essas veias ficarem vazias, para esvaziar. Mas se você não tem veias calibrosas, você não precisa colocar essas pernas para cima antes de calçar as suas meias.
Bom, em relação aos tipos de meias, hoje em dia, com o desenvolvimento de novas tecnologias, já temos meias que não esquentam, já temos meias de várias cores, já temos meias mais finas, mais grossas, mais confortáveis, enfim, meias com zíper. O que não falta é variedade de meias para você ter sempre a melhor opção dentro daquela compressão prescrita pelo seu médico. Em relação ao nível de altura que ela vai, só existem 3 tipos, atenção. A meia 3/4, que ela só pode ir até 3 centímetros abaixo da linha do joelho. Por isso que tem gente que machuca o joelho, é 3 centímetros abaixo. Não é em cima do joelho, não é acima do joelho. A meia 7/8 é aquela que vai até o início da coxa, terço proximal da coxa. Não é no meio da coxa nem perto do joelho. E a meia calça, que ainda tem dentro da meia calça a famosa meia de gestante. Se a meia que você usou machucou a sua pele, algo está errado. Ou com o tamanho da meia, ou o mais comum, que é a forma com que você está calçando essa meia. Que tal você se cuidar? Que tal você buscar a sua melhor versão? Que tal você não perder nenhum episódio do nosso encontro semanal na rádio Coisas da Dina? E se você tiver alguma dúvida, acesse @Dr. Gilmar Santos lá no Instagram e não deixe de assistir os outros programas da rádio Coisas da Dina, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. Que tal você não perder o nosso próximo encontro? Que tal você, episódio novo, toda sexta-feira, 17 horas na rádio Coisas da Dina, ou a qualquer momento você vai lá no Spotify e digita Coisas da Dina, que você vai encontrar sempre um episódio muito bacana. Fui! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.